Bem, galera, beleza? Agora a gente vai falar sobre a Guerra Fria, né? Bem, Guerra Fria, ela aconteceu aí após a Segunda Guerra Mundial. Já em 45, a gente podia perceber aí uma bipolarização, óbvio, entre Estados Unidos e União Soviética, mas a partir de 47, principalmente, né? Então, já a partir de 45 e principalmente depois de 47, essa bipolarização vai se intensificar, né? E aí vai dar um destaque maior para essa divisão, né, dos países do mundo, né, entre basicamente dois blocos, né? O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista comunista, liderado pela União Soviética. Bem, primeiramente, eu fiz aí uma definição rápida e curta, né? Assim, essa ideia de um conflito político-ideológico, né? Uma tensão político-ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Essa Guerra Fria que vai se estender de 45 a 91, termina justamente com o fim da União Soviética, né? E a criação de uma ordem bipolar, né? De uma polarização do mundo, né, em dois grandes blocos, dirigido por, né, assim, duas grandes nações da época. Né? Bem, as características gerais dessa Guerra Fria. Né? Primeiro, bipolarização mundial, óbvio. Né? O mundo ele vai se dividir entre nações que foram influenciadas pelos Estados Unidos, né, e nações que foram influenciadas pela União Soviética. A corrida armamentista foi também um dos símbolos dessa Guerra Fria, principalmente o desenvolvimento de armas nucleares, armas de destruição de massa. Né? E a corrida espacial, que inicialmente foi liderada pela União Soviética, mas após 69, né, após os Estados Unidos mandar o homem à Lua, né, Neil Armstrong, os Estados Unidos vai liderar esse processo de corrida espacial. E, óbvio, uma interferência muito grande, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, nas várias nações aí que se localizaram ou do lado americano, né, ou do lado da União Soviética, nesse período aí após a Segunda Guerra Mundial. Né? Um dos símbolos também dessa Guerra Fria foi a criação da Cortina de Ferro. Né? Os países da Cortina de Ferro, que eram aqueles países que ficavam justamente no limite, né, da Europa capitalista, né, em relação à Europa socialista. Então, as nações ali das repúblicas socialistas do leste europeu, né, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, né, a própria Polônia, todas elas faziam parte desse chamado da cortina de ferro. Né? Então, era justamente o limite, né, entre o mundo capitalista e o mundo comunista, o mundo socialista dentro dessa Guerra Fria. Né? Lembrando que a cortina de ferro ela começa a ser formada já em 44, né, quando o Stalin ele vai tomando do Hitler aqueles territórios que haviam sido invadidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a cortina de ferro passa a ser formada já em 44, 45, né, no final da Segunda Guerra Mundial, na formação já da cortina de ferro. As origens aí da Guerra Fria, lembrando, né, o ataque nuclear dos Estados Unidos ao Japão, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, elas dão início à Segunda Guerra, porque isso já é um aviso também dos Estados Unidos à União Soviética sobre o poderio nuclear, o poderio de destruição do exército norte-americano. A doutrina Truman, implementada pelo presidente Truman, que é justamente a ideia dos Estados Unidos, do governo norte-americano, de impedir a expansão do socialismo, especialmente dentro da Europa, mas também em outras regiões, por exemplo, na Ásia. E a ideia do equilíbrio do terror à paz pelo medo, que justificou essa corrida armamentista, né? Essa ideia aí de que quanto mais armas de destruição de massa uma das potências tivesse,
mais ela seria respeitada pelo seu inimigo. Os planos econômicos. Primeiro, o Plano Marshall, criado dentro desse contexto aí da doutrina Truman. O Plano Marshall, que era basicamente um plano econômico de reconstrução das nações europeias que haviam sido atingidas, destruídas pela Segunda Guerra Mundial. Era uma forma dos Estados Unidos mostrar como o capitalismo ele era superior, ao socialismo, dentro dessa ideia de mostrar o avanço dessa recuperação das economias das nações europeias do centro da Europa e da Europa Ocidental. Então, reconstrução da Alemanha, a própria reconstrução de Berlim Ocidental, reconstrução também da Suécia, da Holanda, isso tudo esteve ligado aí ao Plano Marshall, desenvolvido pelo governo norte-americano dentro dessa ideia de reconstrução dessas economias atingidas pela Segunda Guerra Mundial. O Comecon que tem alguma semelhança ao Plano Marshall, mas é do lado soviético. Muitas pessoas comparam o Plano Marshall com o Comecon. O Comecon ele visava mais a integração econômica mesmo, das nações do leste europeu, das repúblicas socialistas soviéticas. Uma forma de integração para recuperação dessas nações que também haviam sido muito atingidas pela Segunda Guerra Mundial. Lembrando que várias dessas nações foram invadidas pelo exército nazista na Segunda Guerra. E o Comiform, que é uma unificação, uma uniformização das ações dos partidos comunistas das repúblicas soviéticas do leste europeu. A ideia de criar diretrizes únicas para os PCs, para os partidos comunistas das nações socialistas. Bem, os planos militares. Então, nós tivemos os planos econômicos e os planos militares. Os planos militares, principalmente aí a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança militar entre as nações do hemisfério norte, tanto os Estados Unidos, como também aí, as nações da Europa Ocidental. Então, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, a Alemanha Ocidental, até Portugal mesmo acabou fazendo parte da OTAN. A ideia era o seguinte, era criar uma aliança entre essas nações de forma que, se alguma fosse atacada, todas as outras teriam que sair em defesa daquela que foi atacada, daquela integrante da OTAN que foi atacada. Então, uma união militar, uma aliança militar entre os exércitos das nações do hemisfério norte, das nações capitalistas do hemisfério norte. O Pacto de Varsóvia é algo análogo, mas em relação às repúblicas socialistas do leste europeu. Lembrando que, em 1956, a Hungria, inclusive, tentou a sua independência junto à União Soviética, e a resposta soviética a essa tentativa de independência da Hungria foi a pior possível. Os soviéticos eles agiram com a máxima violência, contendo esse ímpeto de independência aí da Hungria, no ano de 1956. Bem, o socialismo na Ásia, lembrando que foi nesse período que ocorreu a Revolução Chinesa, processo de revolução na China, ele vai se consolidar justamente em 49, em 1949, mas a organização do Partido Comunista Chinês e o próprio fortalecimento do movimento popular dentro da China, liderado pelo Mao Tse-tung, relembra as décadas aí de 20, 30 do século 20. Lembrando que o primeiro movimento nacionalista chinês foi liderado pelo Kuomintang, que acabou entrando em rota de colisão com o PC, desenvolveu
uma guerra dentro da China, né, entre 1927 e 1934, entre o Kuomintang e o PC. Nessa época mesmo, Mao Tse-tung desenvolveu a Longa Marcha, uma forma de cooptar, de mobilizar os camponeses na China para a Revolução Comunista. A invasão japonesa à China em 1937 faz com que crie uma frente única na China, né, entre o Kuomintang e o PCC. O final da Segunda Guerra Mundial, né, a vitória dos aliados contra o Japão, acaba, né, assim, fazendo com que o Japão se retire também da China, né, e aí volta a guerra entre o Kuomintang e o PCC. O PCC vence, né, o Partido Comunista Chinês vence, e cria a República Popular da China, né, já em 1949, consolidando esse processo de revolução comunista na China. Tá? E aí, né, que o Kuomintang ele vai lá para Taiwan, né, e cria a República da China Nacionalista. Né? Então, inclusive as divergências entre China e Taiwan vêm dessa época. Socialismo na Ásia ainda, né, falando da Guerra da Coreia, que começa em 1950, vai até 1953. Lembrando que a questão da divisão da Coreia remonta ainda à Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses eles invadiram a Península da Coreia antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em 1910. E soviéticos e americanos, né, lutavam contra os japoneses na Península da Coreia. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, derrota no Japão, criou-se o paralelo 38 graus, no qual ao norte desse paralelo seria a Coreia do Norte, ao sul a Coreia do Sul. Coreia do Norte comunista, Coreia do Sul capitalista. Lembrando que em 50 a Coreia do Norte tenta invadir a Coreia do Sul para unificar o território da Península Coreana sob um governo comunista. E aí que tem-se a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, que termina, né, com o armistício de Panmunjom em 1953, tá? Bem, ainda no socialismo da Ásia, né, a Guerra do Vietnã, lembrando que o Vietnã em 59 se transforma numa colônia francesa, né, e durante a Segunda Guerra Mundial o Vietnã é invadido pelo Japão, né? A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial vai propiciar, então, a criação de dois Vietnãs, né? O Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Inclusive, foi estabelecido pela Conferência de Genebra, em 55, que iria ocorrer um plebiscito, no qual a população dos dois Vietnãs iria decidir, né, se unificar, e se unificasse sobre qual tipo de governo, né, capitalista ou comunista, lembrando que o Vietnã do Norte era comunista, o Vietnã do Sul era capitalista. O Vietnã do Sul não aceita o resultado das eleições, né, assim, do plebiscito que é desfavorável a ele. Então, o Vietnã do Norte vai atacar o Vietnã do Sul para que ocorresse e realizasse essa unificação, através de um governo comunista. É aí que inicia a chamada Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos entram nessa guerra em 1965, sendo que, principalmente a partir de 68, a opinião pública norte-americana começa a criticar bastante a presença norte-americana na Guerra do Vietnã, especialmente, né, o movimento hippie, que era pacifista, né, vai pressionar o governo do Richard Nixon, né, para que os Estados Unidos tirassem as tropas do Vietnã. Uma série de fatores acabaram enfraquecendo Nixon e ele, né, tira assim, as tropas norte-americanas do Vietnã em 73, no Acordo de Paris. E a Guerra do Vietnã só vai ter um fim justamente em 1975. Bem, as crises de Berlim, lembrando, a cidade de Berlim foi um dos grandes palcos da Segunda Guerra Mundial.
E no Tratado de Potsdam, em 1945, os aliados e os soviéticos decidiram, né, pela divisão não só da Alemanha, mas da própria capital. Parte da capital alemã, Berlim, ficaria sendo uma área de influência dos liberais, né, dos ingleses, franceses e norte-americanos, e a parte oriental de Berlim ficaria sendo dominada pelos soviéticos. Bem, essa divisão que foi estabelecida já em 1945, ela teve uma radicalização em 1949, quando a União Soviética proibiu que qualquer transporte terrestre entregasse mercadorias na parte ocidental de Berlim, na parte capitalista. Lembrando que Berlim Ocidental, Berlim capitalista, se transformou numa ilha, né, capitalista em meio a um grande território comunista, né, já que Berlim ficava na parte oriental da Alemanha, né, então a leste mesmo da Berlim Ocidental ainda era a Alemanha Oriental, ainda era a Alemanha socialista. Né? E essa proibição que os soviéticos fizeram, né, que os transportes terrestres atravessassem a Alemanha Oriental para entregar, inclusive, alimentos, né, na parte capitalista da Berlim, fez com que forçou, na verdade, né, a criação de uma ponte aérea que ligava a Alemanha Ocidental à Berlim Ocidental. Lembrando que o Plano Marshall foi imprescindível, inclusive, não só para a reconstrução da Alemanha, mas que essa logística aérea toda fosse, né, viável para os berlinenses ocidentais. E a criação do Muro de Berlim em 1961, né, que é uma forma que a União Soviética criou, inclusive, para impedir, né, a fuga de cidadãos da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental. Né? Então, a divisão existia desde 1945, ela foi intensificada em 1949 com as restrições dos transportes terrestres, e em 61, né, foi intensificada ainda mais essa divisão com o Muro de Berlim, correto? Bem, a Primavera de Praga, que foi um movimento da juventude da Tchecoslováquia, da antiga Tchecoslováquia, né, que lutava pela maior abertura do regime soviético, né, na Tchecoslováquia. Né, foi um movimento dos universitários, principalmente dos jovens, né, contra o autoritarismo soviético dentro de Praga. Óbvio, né, o exército soviético conteve esse movimento aí, né, em prol da democracia, né, contra o autoritarismo soviético. Bem, a corrida espacial, como eu disse para vocês no início aí da aula, ela foi um dos principais símbolos dessa Guerra Fria, lembrando que no início essa corrida espacial ela é dominada pelos soviéticos, né, que lançam o Sputnik, que é o primeiro satélite aí para o espaço. No mesmo ano de 57 tem o Sputnik 2, que lança, inclusive, ao espaço a cadelinha Laika, né, que já é um estudo dos soviéticos para lançar o primeiro foguete espacial tripulado, que ocorreu em 1961 no Vostok, né, que teve Yuri Gagarin como, né, o primeiro piloto, o primeiro cosmonauta, o primeiro ser humano aí para o espaço. Né? Essa hegemonia soviética na corrida espacial ela termina em 69, como eu disse para vocês, quando os Estados Unidos enviam ao espaço o Neil Armstrong, né, o primeiro astronauta norte-americano, né, a pisar em solo lunar. Tá? Bem, a coexistência pacífica, na verdade, é um momento onde essas tensões elas vão ter alguma transformação, essas tensões entre Estados Unidos e União Soviética vão ter uma transformação,
Primeiro, pela morte do próprio Joseph Stalin, né, que morre em 1953, e quem assume o lugar dele é o Nikita Khrushchev. E tem um auge, né, assim, dessa tensão, né, na Guerra Fria, que é justamente a crise dos mísseis, em 62, quando a União Soviética consegue entregar armas nucleares em Cuba. Lembrando que Cuba era uma nação socialista desde 59, né, desde janeiro de 59, com a Revolução Cubana. E os Estados Unidos, que nesse mesmo ano haviam enviado mísseis nucleares para a Turquia, né, e na Turquia, na base militar norte-americana na Turquia, esses mísseis foram apontados para a União Soviética. O troco da União Soviética foi mandar mísseis nucleares para Cuba. E aí a crise dos mísseis foi a primeira vez que, de fato, né, uma guerra nuclear se tornou algo possível no horizonte de expectativa, né, algo plausível de fato. Né? E essa crise dos mísseis, essa ameaça de uma guerra nuclear, fez com que aumentasse o diálogo entre as duas potências, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Lembrando que a crise dos mísseis, na época, os Estados Unidos era presidido pelo John Kennedy, né, que, inclusive, deu a ideia da criação do telefone vermelho, né, que é aquela linha que ligava Washington a Moscou, a Casa Branca ao Kremlin, justamente para aumentar o diálogo e evitar uma catástrofe nuclear, né, por conta justamente de uma possível guerra entre as duas potências. A distensão da Guerra Fria, né, e aí um momento de arrefecimento mesmo, de um passo atrás dentro dessa corrida armamentista, né, dentro desse desenvolvimento de armas atômicas pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Nós temos aí, primeiro, o plano SALT I, criado ainda no governo do Richard Nixon, e depois o SALT II, criado no governo do Jimmy Carter, que é justamente o quê? A promessa de americanos e soviéticos de diminuir mesmo a produção de armas atômicas, né, num período aí de uma diminuição mesmo, né, no investimento de armas de destruição em massa, né, numa época em que essa política de corrida armamentista já começava a diminuir e ser menos intensa quanto tinha sido, né, principalmente na década de 50. Bem, e a destruturação da União Soviética, a crise econômica da União Soviética gerou o fim da União Soviética. Essa crise econômica se intensificou na década de 80, já em 79 já dava indícios de que a União Soviética não estava mais bem das pernas, né? Eu estava prestes a anunciar sua bancarrota, mas na década de 80 que isso veio à tona de uma forma mais forte mesmo. Bem, por que isso? Por que essa crise econômica? Muito ligado à questão da corrida armamentista e da corrida espacial. Isso gerou, né, investimentos muito grandes dos soviéticos, né, no exército, na ampliação aí também do seu arsenal nuclear. Isso tudo teve um custo muito grande. O gasto também com tecnologia espacial também teve um custo muito grande para a União Soviética. E isso iniciou esse processo de crise. A corrupção também dentro do governo soviético impulsionou essa crise, né? Foi um fator realmente de fortalecimento da crise dentro da União Soviética. Uma mostra de que realmente as coisas não estavam bem na União Soviética, né, veio no governo Gorbachev, que acenou com uma abertura econômica, uma abertura política, né? A abertura econômica feita aí pela Perestroika e a abertura política feita pela Glasnost. E também a gente pode ver até a queda do Muro de Berlim em 1989, né? Um indício de que a União Soviética estava realmente se desestruturando e rumando para o fim. O Acordo de Minsk, né, foi assinado em 1991, e aí foi criado a CEI, né, a Comunidade de Estados Independentes, que começou a preparar, então, para o desmantelamento mesmo da União Soviética, que ocorreu em 1991. Com isso, acaba a Guerra Fria,
né, com o fim da União Soviética, definitivamente acaba a Guerra Fria e aí se inicia uma outra era chamada Nova Ordem Mundial. Tá? Então, galera, é isso. Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.